com a gloriosa a paz do Senhor Jesus Cristo. Confesso que eu já senti a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo, amigo confidente, ela é notória nesse tempo, nessa noite. Meus queridos irmãos, aproveitando a oportunidade, abra comigo a sua Bíblia na carta aos Hebreus, o capítulo é de número 12. Vamos fazer menção dos 3 primeiros versículos para a nossa meditação nessa noite. Confesso que estou alegre por poder estar juntamente com os irmãos para tributarmos ao nosso Deus toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Hebreus capítulo 12, os 3 primeiros versículos para a nossa meditação nessa noite. Todos acharam? Amém? Glórias ao Senhor. Primeiro versículo do capítulo 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nós de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis desmaiando em vossa alma. Amém? Podem tomar vossas assentos. Primeiramente eu quero agradecer a Deus por nos conceder essa oportunidade tão maravilhosa que Ele aprove para nós. Agradecer ao nosso pastor Ademir, juntamente com a sua família, a todos os ministros também que estão à minha retaguarda, aos irmãos visitantes que estão aqui para cultuarmos conosco nessa noite. Eu tenho uma palavra para o seu coração. Você está no melhor lugar nessa noite, que é a casa do nosso Senhor. Lucas, deixa Deus te usar nesse teclado aí, viu? Meus queridos irmãos, eu quero ser bem breve também nessa palavra. Eu quero estar aqui nessa noite compartilhando aquilo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Quando nós olhamos para a carta aos Hebreus, é interessante que nós olhamos para os evangelhos. Quando eu olho para Mateus, Marcos, Lucas e João, nós encontramos os evangelistas apresentando o ministério terreno de Cristo. Embora João, ele inicia com a natureza divina de Jesus, mas quando eu olho para a carta aos Hebreus, conhecida como o ministério celestial de Jesus Cristo, quando eu olho para essa carta, nós precisamos aqui, à luz da palavra do Senhor, entender o que o Espírito Santo Ele quer ministrar aos nossos corações. Quando nós começamos a meditar nos 13 capítulos, nós conseguimos entender que o autor, ele tem um público-alvo, o autor, ele tem uma finalidade, o autor, ele tem um objetivo. Mas quem que são esse público-alvo? Embora nós conseguimos identificar que o público-alvo a qual o autor, sendo a carta anônima
que a carta em si não traz a autoria do autor, embora alguns achem que foi, ou seja, o apóstolo Paulo, outros Barnabé, outros Silas, outros Apolo, mas a carta em si não tem a sua autoria. Mas quando nós começamos a olhar para a carta aos Hebreus, para o conteúdo que se encontra dentro desses 13 capítulos, nós conseguimos identificar que o público-alvo do autor era os judeus que haviam se convertido ao Evangelho de Jesus Cristo, e eles precisavam de uma palavra para trazer um encorajamento, palavra para trazer um ânimo, palavra para trazer algo com que eles viessem a permanecer, seguindo, confiando, glorificando e adorando e falando que Jesus Cristo é o único mediador entre o homem e Deus. Embora quando eu olho para essa carta, nós encontramos as cartas de Paulo, embora o apóstolo Paulo foi chamado para anunciar o Evangelho aos gentios, mas como eu consigo identificar e aplicar dizendo que eram os judeus? Porque a carta aos Hebreus, o conteúdo aos Hebreus, nós conseguimos identificar que o autor, ele tinha um conhecimento elevado em Antigo Testamento. Quando você começa a meditar no primeiro capítulo, no segundo, no terceiro, no quarto, você vai conseguir identificar como o autor diz bem assim: Jesus é maior do que os profetas, Jesus é maior do que os anjos, Jesus é maior do que Moisés, Jesus é maior do que Arão, Jesus é maior do que Josué. Para você entender, o escritor estava narrando a carta, conhecendo o Antigo Testamento, mas com a carta direcionada para com que os irmãos não viessem a retroceder, ou seja, as suas antigas práticas, costumes e a sua antiga vida outrora, como eles levavam antes de se converter ao Evangelho de Jesus Cristo. Porém, o autor, com suma importância, ele quer alcançar, porque nós sabemos que eles estavam enfrentando dias de adversidades. Nós sabemos que a perseguição era tamanha, eles precisavam de uma palavra, eles precisavam de alguém que anunciasse uma palavra para com que eles viessem ser edificados pelo poder da palavra. Quando eu olho para o autor, eu vejo um pastor preocupado com as ovelhas que estavam dispersas lá fora. Eu vejo um pastor com amor, olhando, se preocupando em anunciar, dizendo bem assim: Jesus Cristo é maior, Jesus Cristo é melhor, Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta, e Ele voltará a buscar a tua igreja. Para você entender, o autor diz bem assim: quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós olhamos, nós encontramos o sacrifício, nós encontramos aquele cordeirinho que era separado no ano, sem mácula, sem defeito, ou seja, o sacerdote fazia a inspeção. O cordeirinho era imolado, o sangue era aspergido no altar. Mas quando eu olho para o cordeiro, eu encontro tipificando quem? Jesus Cristo, o Filho de Deus, o autor e consumador da nossa fé. Quando eu olho para essa epístola, eu entendo que esses irmãos precisavam desta palavra para com que eles viessem a permanecer aonde? Em uma maratona. Ou seja, para você entender, nessa noite eu quero liberar uma palavra para o seu coração. É por isso que nós lemos aqui os 3 versículos. Nós estamos em uma maratona, e eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração aqui nessa noite. Jesus Cristo te trouxe aqui para dizer para você: você precisa continuar na maratona,
Você precisa continuar caminhando. Você precisa continuar inseridos nessa maratona, porque todos nós precisamos cruzar a linha de chegada para alcançar a nossa salvação. À luz da Bíblia Sagrada, eu quero trazer uma mensagem ao seu coração, revelada pelo Espírito Santo, para dizer para você: eles não estavam passando dias diferentes de nós, porque quando nós nos arrependemos, quando nós nos convertemos, quando nós passamos pela regeneração, quando nós estamos em plena comunhão com o Cordeiro, pode ter certeza, você vai ser perseguido, você vai ser perseguida, mas eu tenho uma certeza aqui para você: Ele está no vento, Ele está na tempestade, eles podem te perseguir, mas Ele é poderoso, porque a palavra diz bem assim: maior é o que está conosco do que aquele que está vagando lá fora. Eu preciso dizer para alguém aqui: está sofrendo perseguição? Continue na maratona. Ei, está difícil? Continue na maratona. Ei, não está sendo visto? Continue na maratona, porque o autor e consumador da nossa fé está aqui nessa noite e Ele tem uma palavra para nós. Não saia da maratona, não desista da maratona, porque nós precisamos permanecer. Todos nós temos um alvo, todos nós temos um objetivo, todos nós temos uma finalidade. Qual que é? Adentrar nas mansões celestiais, adentrar na Canaã celestial, estar com o nosso Senhor, um dia ver Ele face a face, tete a tete, e um dia ser servido por Ele nas bodas do Cordeiro. Eles precisavam dessa palavra, e o Espírito Santo revelou e o autor escreveu. E o que me chama a atenção no primeiro versículo, o autor inicia assim: portanto também nós, visto que temos a rodear nós tão grande nuvem de testemunhas. E eu comecei a meditar nessa palavra, a buscar, a pedir para o Espírito Santo revelar a palavra. Aí eu cheguei a uma conclusão: quem que são essas testemunhas? Quem que são essas pessoas que estão na arquibancada? Quem que são aqueles que estão nos contemplando? Nós precisamos olhar para esse texto. Nessa maratona, essa arquibancada não está para nos aplaudir. Essa arquibancada está para dar testemunho, pastor João Batista. Quando eu olho para essa arquibancada, pastor Ademir, eu encontro Enoque, à luz da palavra do Senhor. Quando você vem para o capítulo 11, nós encontramos os nomes de Enoque, encontramos Moisés, encontramos Sara, encontramos Raabe, nós encontramos nomes de pessoas que viveram em um período veterotestamentário. Para dizer para você, quando eu olho para a arquibancada, eu encontro Enoque dizendo bem assim para nós: é possível caminhar com Deus em meio a uma geração difícil. Enoque fala bem assim: eu vivi em um período difícil, mas eu decidi caminhar com Deus, eu decidi andar com Deus, eu decidi trilhar com Deus. Para você entender, você está em uma maratona, cercado de uma tão grande nuvem de testemunhas, para você olhar e dizer bem assim: eu estou vendo Enoque, eu estou vendo, ou seja, Abraão dizendo bem assim: vale a pena obedecer e ir em frente aonde Deus nos ordenou. Por que eu chamo você para falar assim? Abraão sai de Ur dos Caldeus, vai para uma cidade que ele não conhecia, pastor João Batista. Isso aqui é ter fé, acreditar que Deus tem o melhor para nós. Porque quando eu olho para a palavra, os planos de Deus são maiores que os nossos. Eu preciso olhar, ou seja, convidando alguém aqui, porque o Espírito Santo falou no meu coração. Tem vidas que estão pensando em desistir e deixar a maratona, pastor Ademir, mas o Espírito colocou essa palavra no meu coração para dizer para você: não saia da maratona, permaneça na maratona, porque quando nós olhamos para a plateia, nós conseguimos identificar homens,
mulheres falando bem assim: um dia eu participei dessa maratona, aleluia, um dia eu corri nessa maratona, um dia eu estava nessa maratona, dizendo para você bem assim: não desista, não pare, segue em frente, mesmo rastejando, continue na maratona, porque nós precisamos cruzar a linha de chegada. Aleluia. Quando eu olho para a arquibancada, eu vejo Sara, irmão Val. Sara dizendo bem assim: ele é fiel para cumprir aquilo que ele promete. Mas como assim, Sara? Uma mulher estéril, avançada em idade, pastor João Batista. Mas Sara está lá falando assim: ei, continue na maratona, porque ele vai cumprir aquilo que ele te prometeu. Ele cumpriu na minha vida. Eu sendo estéril, eu sendo em idade avançada, mas eu estava na maratona. Eu não saí da maratona, eu permaneci na maratona, e eu conheço Ele, porque eu presenciei a glória dele, e Ele cumpriu a promessa na minha vida. Aleluia. Quando eu olho para a arquibancada, nós temos aqui inúmeros personagens. Eu consigo identificar Raabe dizendo bem assim: os anjos dele acampam ao redor daqueles que o temem e os livram. Para você entender bem assim, enquanto você está aqui na maratona, Ele está livrando a tua casa, livrando a tua família, livrando a tua parentela, porque Ele é fiel. E a Bíblia diz que os anjos estão a serviço de Deus para trabalhar em favor daqueles que hão de herdar a salvação. E ele fala bem assim: eles não socorrem anjos, mas Jesus socorre a descendência de Abraão. E nós somos a descendência de Abraão. Nós estamos aqui nessa noite lutando para permanecer na maratona. Quando eu olho para a arquibancada, eu encontro Moisés. Moisés dizendo bem assim: ei, eu falava com ele tete a tete. Aleluia. Moisés dizendo bem assim: eu falei com ele face a face. Moisés falando assim: eu contemplei a teofania dele numa sarça. Moisés fala assim: não desiste. Ele abriu o mar vermelho para nós passar em terra seca. Moisés fala bem assim: eu vi ele na coluna de nuvem. Moisés diz bem assim: eu vi ele na coluna de fogo. Aleluia. Moisés diz bem assim: não saia dessa maratona. Eu fui testemunha ocular. Para você entender, Moisés fala bem assim: eu recebi as 2 tábuas de pedras escritas pelos próprios dedos de Deus. Para você entender, Moisés fala bem assim: eu presenciei ele com uma comitiva angelical descendo sobre o monte Sinai, para dizer para você: realmente ele é poderoso e ele vive e está aqui nessa noite. Aleluia. Quando eu olho para essa arquibancada, eu vejo também Josué. Josué dizendo bem assim: ei, as muralhas de Jericó caíram por terra. Ei, eu preciso dizer para alguém aqui que está nessa noite: talvez você está pensando em sair dessa maratona, mas o Senhor manda dizer para você: nós estamos cercados por uma tão grande nuvem de testemunhas, porque nós conseguimos contemplar. Se Deus operou na vida deles, Ele continua operando. Ele é imutável, Ele não muda. Ele é infalível, Ele não falha. Eu preciso dizer para alguém aqui nessa noite: Ele continua operando aqui neste lugar. E eu tenho uma palavra de Deus para a vida de alguém que aqui está, porque o Espírito Santo ministrou no meu coração que tem vidas que estão passando por momentos difíceis, e você está pensando em desistir, em deixar a maratona, em parar de caminhar, mas o Espírito conhece você, o Senhor conhece o seu interior. A Bíblia diz que Ele sonda os corações. Eu não conheço o teu coração, mas Ele conhece o seu coração. Eu não sei da sua necessidade, mas Ele sabe da sua necessidade. E eu preciso liberar essa palavra para a tua vida. Ele convida alguém a permanecer.
mas Ele convida alguém também a ser inserido, pastor João Batista, nessa maratona. Se você estiver na maratona, tem salvação. Se você estiver na maratona, tem vida eterna. Se você estiver na maratona, tem novos céus e tem nova terra. Se você estiver na maratona, você vai ouvir o ressoar do som da última trombeta. Se você estiver na maratona, você vai participar com Ele nas bodas do Cordeiro. Aleluia! Oh glória! Não desista. Não saia da maratona. E eu preciso liberar uma palavra. Nessa maratona que nós estamos, pastor João Batista, não é a velocidade que vai prevalecer, mas é a resistência, irmão Romualdo. Eu preciso, irmão Milton, falar essa palavra nessa noite. Não é a velocidade que vai prevalecer, mas é a resistência, irmã Sandra. Eu preciso dizer para alguém aqui: ei, nós vamos ver a luz da palavra. Nós sabemos que uns vão mais lentos, mais vagarosos, mas eles estão inseridos na maratona. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu preciso liberar essa palavra aqui para alguém nessa noite. Mas nós precisamos olhar, contemplar a grandeza de Deus, o que Ele fez, o que Ele operou, por amor às nossas vidas. Mas quando eu olho para a palavra, Ele diz bem assim: desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado. Mas Ele falou o peso e o pecado. Eu estava meditando, buscando essa palavra. Mas quando eu olho para o peso, eu consigo identificar, porque o Espírito Santo falou no meu coração: é noite que alguém precisa tirar o peso. Eu preciso ministrar nessa noite ao teu coração, porque o escritor falou o peso, mas nós temos um peso que nós precisamos carregar na maratona. Qual que é o peso? Aí eu preciso ir para Lucas. Nós precisamos entender ali o Evangelho de Lucas. Nós sabemos que nós temos um instrumento, e esse instrumento é a nossa cruz, porque ele fala bem assim: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, e siga-me, e siga-me. Eu preciso dizer para alguém aqui nessa noite: o único instrumento de peso que você deve carregar na maratona é a sua cruz. Nessa noite, pastor Ademir, o Espírito de Deus ministrou, aleluia. É noite que nós precisamos tirar todo o peso, porque toda bagagem, toda mochila, isso está sobrecarregando você, e vai chegar um ponto, se você não tirar, você não vai aguentar, você vai ceder e você vai parar. Mas nessa noite o Espírito conhece a tua necessidade, e Ele chama a nossa atenção. Ele quer tirar todo o peso. E aí, eu quero dizer para você: tudo aquilo que não soma, tudo aquilo que não aproxima. Quando eu olho para a palavra, eu vejo o que é o peso. Lembramos nos dias de Noé: comiam, bebiam, davam-se em casamento. Comer e beber não é pecado, casar não é pecado, mas eles estavam voltados tudo para as coisas da terra e largando as coisas celestiais. Mas nessa noite o Espírito diz bem assim: nós precisamos urgentemente tirar todo o peso. O Espírito falou no meu coração nessa semana, pastor Ademir: tem vidas que precisam nessa noite tirar o peso. O único peso é a sua cruz que você tem que carregar. Fora disso, é noite. Descarte tudo aquilo que não soma para a tua vida, porque nós precisamos continuar em direção a Canaã celestial. Glória a Deus. Vamos tirar o peso nessa noite, aleluia. O Espírito Santo quer que você tire o peso, aleluia. Ele me trouxe aqui e ministrou essa palavra no meu coração para trazer para você: rei, chegou um momento que você está se desgastando espiritualmente, está difícil. É por isso que ele escreve para os irmãos que estavam longe da Palestina, que precisava de uma palavra, precisava tirar o peso, precisava tirar a mochila, para com que eles continuassem caminhando na maratona. Mas nessa noite, quando eu olho para a palavra, ele falou tirar o peso.
E ele fala, e do pecado que tenazmente nos assedia. Quando nós falamos aqui do pecado, nós sabemos que o pecado ele separa, o pecado ele rompe o relacionamento. E eu preciso dizer para alguém, nessa noite o Senhor quer que você se aproxime mais dele. Nessa noite o Senhor quer, Ele não quer que você se distancie, Ele quer que você se aproxime dele. Aleluia. Eu quero dizer para vocês, você sabe quem que é o juiz da maratona? É Jesus Cristo, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Ele é o juiz da maratona. E Ele manda dizer bem assim: ei, eu corri nessa maratona, pastor Ademir, eu participei dessa maratona, irmã Sandra. Ei, eu 100% humano, eu participei da maratona, eu corri na maratona, rei. Mas ele fala assim: eu venci o mundo. Tem de bom ânimo, ele venceu o mundo. Ei, tem de bom ânimo nessa noite. Se ele venceu, nós também iremos vencer. Mas eu preciso dizer para alguém, é noite, que nós precisamos nessa noite deixar tudo aquilo que nos atrapalha. Ele diz bem assim: deixar todo o embaraço, tudo aquilo que tenta nos prender, nos enredar. Nós precisamos largar tudo isso e ir em direção, porque ele fala bem assim: corramos. Aí quando nós falamos aqui corramos, nós conseguimos identificar uma maratona. É por isso que eu convidei a você e falei assim, que nós estamos em uma maratona. Quando eu olho para a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, olha só o que Paulo vai deixar para nós aqui, aleluias. No capítulo 9 da carta aos Coríntios, Paulo ele deixa muito claro, olha só o versículo 24: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio. Correi de tal maneira que os alcanceis. Paulo menciona, ele faz uma analogia, ele usa uma metáfora, falando de uma maratona. Só que essa maratona aqui, só um leva o prêmio, embora até o terceiro colocado ele é premiado. E eles correm, de todas as suas forças, pastor João Batista, eles se dedicam, eles se esforçam, porque eles almejam ganhar aquele prêmio. Mas quando eu olho para essa maratona, só um leva o prêmio, ou seja, no máximo 3. Mas quando eu olho para essa maratona que nós estamos inseridos, aqui não importa a ordem de chegada, o importante é você chegar até o final e cruzar a linha de chegada. Ei, aqui não tem prêmio só para o primeiro, para o segundo, não. Pode ir vagaroso, vai se arrastando. Ele tem prêmio para a nossa vida, ele tem coroa para te coroar naquele dia. Eu preciso dizer para alguém, é por isso que eu falei, o que vai prevalecer não é a velocidade, mas é a persistência. É a persistência, aleluia. E essa persistência é no dia a dia. Ele segue falando bem assim, ó: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Aí ele fala assim: nós, porém, a incorruptível. Aleluia. Você pode glorificar nessa noite? Ei, eu preciso dizer para você, a coroa que está confeccionada para você não foi a terra, mas foi os céus que confeccionou para a tua vida. Eu preciso dizer para alguém aqui nessa noite, aleluia. Paulo ele segue falando em números, usando essa maratona, mas ele diz bem assim: nós precisamos correr, nós precisamos permanecer, aleluia. Corramos nessa noite. Eu preciso liberar uma palavra para alguém nessa noite. Ei, não é momento de você parar, não é momento de você desistir, é momento de você continuar correndo. Ei, nós precisamos continuar correndo. É por isso que ele falou para nós: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Todos nós temos uma carreira, aleluia. E essa carreira que nos está proposta, quando nós cruzarmos a nossa linha de chegada, é por isso que Paulo fala em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 ao 9. Olha o que Paulo fala:
Eu combati o bom combate. Eu completei o quê? A carreira. Você pode glorificar nessa noite, meu irmão? Ei, você não está entendendo? Aleluia. Paulo fala assim: eu combati o bom combate. Eu completei a carreira. Ei, Paulo fala assim: eu cruzei a linha de chegada, irmão Nilton. Paulo fala assim: eu consegui vencer os obstáculos da vida. Eu consegui vencer a adversidade. Eu consegui vencer as afrontas. Eu consegui vencer a perseguição. Paulo fala bem assim: eu consegui combater o bom combate. Eu completei a carreira e eu guardei a fé. Aleluia! Aí ele fala assim: e já agora me será dado o quê? A coroa da justiça, a qual o Senhor, reto juiz, me concederá naquele dia, mas não somente a mim, mas também a todos que o amam a sua vida. Quantos que amam a vida dele aqui nessa noite? Ei, eu preciso dizer para alguém aqui nessa noite: combata o bom combate, completa a carreira, guarde a sua fé. Ei, o que Ele tem preparado para nós é eterno. O que Ele tem preparado para nós não é momentâneo. Eu preciso dizer para alguém: ei, esteja combatendo o bom combate. Olhai somente para o autor e consumador da nossa fé. Eu já vou finalizar. Eu preciso dizer para alguém nessa noite: o seu alvo é os céus. Eu preciso dizer para alguém: ei, não tire o seu foco de Jesus. Ele fala assim: olhai somente para o autor e consumador. Ei, o Espírito ministrou no meu coração. Tem muitos que estão olhando para trás. E ele falou assim: se olhar para trás vai parar, mas se olhar para frente não vai parar. Ei, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Eu convido a você nessa noite: ei, olhe somente para o autor e consumador da nossa fé. Eu preciso dizer aqui nessa noite: Paulo, em suas perseguições, em suas viagens, arrastado em praça pública, sendo humilhado, se levantou, chacoalhou a poeira do pé e seguiu em direção a Derbe para pregar a palavra do Senhor. Ei, eu preciso dizer para alguém aqui nessa noite: ei, combata o bom combate, não ceda. Você sabe por que de tudo isso? É porque tem um céu de glória preparado para nós. Paulo escreveu na 2 de Coríntios capítulo 12, lê lá para você ver. Vê o que Paulo contemplou lá: a morada do Altíssimo, a morada dos anjos e a morada dos santos que partiram, salvos em Cristo. E eu preciso nessa noite dizer para alguém: aleluia, tudo que ele passou. Versículo 3 finaliza: deixando o seu trono de glória, se fazendo carne, habitando entre nós. Ele não tinha pecado, inocente, santo, mas precisou deixar o trono de glória. É por isso que eu convido você nessa noite: quando você pensar em desistir, olhe para a cruz, olha para o sacrifício vicário dele, olha para a expiação dos nossos pecados, olha e veja tudo que ele passou, suportou, aguentou e cruzou a linha de chegada. Ele está aqui. Ele está aqui, torcendo para você, te esperando lá, aleluia, no final, dizendo: filho, filha, continua, cruze a linha de chegada. Dizendo para mim assim: Tiago, continue, Ademir, continue, pastor João Batista, continue. Ele está te esperando lá, com os braços abertos. E eu preciso dizer para você: nós precisamos cruzar a linha de chegada. Se coloca de pé nessa noite. Não esqueça, todos nós estamos em uma maratona, mas o nosso objetivo é a Canaã celestial. Eu preciso dizer para você que, ei,
Todos nós estamos em um mesmo propósito, em um mesmo objetivo. Aleluia! Adentrar nas mansões celestiais. A Bíblia diz bem assim: o reino dos céus é tomado à força, e os que se esforçam dele se apoderam. Não vai ser fácil cruzar nem chegar, mas ele enviou outro Consolador. O Espírito Santo está entre nós nessa noite, para te abraçar, para te fortalecer, para te agraciar, para te pegar nas suas mãos e dizer bem assim: continue caminhando, continue na maratona, eu vou te dar força. Ei, Deus está aqui, irmãos. O Espírito Santo está aqui. Bem-vindos que precisam imediatamente. Aleluia. É por isso que ele falou assim: precisa tirar o peso. Nunca se esqueça, o único instrumento que nós devemos carregar em nossa maratona é a nossa cruz. Aleluia. Não largue a sua cruz, não deixe a sua cruz. Ele garantiu ir na frente, porque ele falou assim: pastor João, aquele que quer vir após mim, irmãos, após ele, para você entender, ele já foi na frente, preparou o caminho, preparou as mansões celestiais, preparou um lugar, pastor João, aleluia, porque ele falou assim: eu vou ao Pai preparar-vos o lugar, para que aonde eu esteja, vós também estejais comigo. Mas eu preciso dizer para alguém: para nós estar lá, precisamos cruzar a linha de chegada. Nunca se esqueça nessa noite, o Espírito de Deus ministrou ao meu coração. Tem vidas que estão pensando em sair da maratona, mas o Senhor manda dizer para você: para alcançar o céu, para a vida eterna, tem que continuar a maratona, tem que cruzar a linha de chegada. Eu preciso dizer para alguém: é por isso que eu falei que Paulo combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. Nessa noite, se você sentir no seu coração, saia do seu lugar, venha até a frente, nós vamos orar pela tua vida. Se você precisa de um renovo, se você precisa de mais força, o Espírito Santo está aqui. Ei, nós estamos em uma maratona. Eu preciso dizer para alguém aqui: não está fácil, não é fácil. Eu preciso dizer bem aqui: não é fácil para ninguém. Nós precisamos negar a si mesmo, renunciar. A nossa luta é contra nós mesmos. Mas eu preciso dizer para alguém: não saia da maratona, não desista da maratona, continue na maratona. Eu preciso dizer para alguém aqui nessa noite: pastor Ademir, porque o Espírito de Deus ministrou ao meu coração. Tem vidas que estão pensando em deixar, mas o Senhor conhece o seu deitar, o Senhor conhece o seu levantar. Aleluia. Nessa noite Ele vai fortalecer a tua vida, Ele vai te agraciar aqui. Aleluia. Ele vai te agraciar. Aleluia. Eu preciso dizer para alguém: não ceda, não retroceda nessa noite. Não abra a mão daquilo que o Senhor reservou para a tua vida. Está difícil? Continue caminhando. Está difícil? Continue marchando. Ei, está difícil? Continue em direção à terra celestial. O Espírito Santo vai tocar nessa noite. Tem vidas que precisam ser inseridas na maratona. Ei, o Espírito Santo te conhece. Sim, essa noite é Ele que vai te dar força para você, é Ele que vai dar vigor para você. Ei, é Ele que vai te impulsionar nessa noite. Nunca se esqueça que nós estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunhas. E um dia correu nessa maratona, meus irmãos. Jesus Cristo correu nessa maratona, meu amigo, mostrando e provando que nós
conseguimos também cruzar a linha de chegada. Está muito difícil, tanta luta, tanta prova. Os irmãos estavam sendo perseguidos. Mas o Espírito Santo revelou a palavra. O Espírito Santo revelou a palavra nessa noite para dizer para você: não desista, não saia da maratona. Corramos para a carreira que nos está proposta. Tem alguém que deseja entregar a sua vida para Jesus nessa noite? Se tem alguém que deu um sinal com uma das suas mãos, se tem alguém que não está participando da maratona e quer ser inserido na maratona nessa noite, dá um sinal com uma das suas mãos. Estaremos orando pela tua vida. O Espírito Santo está aqui, o Consolador está aqui. Ei, eu preciso dizer para você: o Espírito Santo, amigo confidente, Ele está aqui nessa noite. Ele toca, Ele sabe como tocar, aleluia. Ele sabe como agir, Ele sabe como operar, aleluia. Aleluia. Nós vamos orar. Mas eu quero dizer para vocês, a igreja esteja a mão para frente. Eu preciso dizer, irmãos, não desista dessa maratona. Essa é a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração. Que nós possamos continuar. E nessa maratona, não estamos aqui para ser melhor que o outro, pelo contrário, estamos aqui para ajudar o nosso companheiro. Aleluia! Para ajudar. Todos nós almejamos o mesmo céu. Oremos, soberano Deus e eterno Pai. Nesse momento, ó Pai, aqui está a tua igreja, Pai, aqui está o teu povo. A tua palavra foi pregada, Pai. O Senhor usou a tua palavra nesta noite. Falou aos nossos corações, Pai, a respeito dessa maratona, Pai, que nós precisamos permanecer caminhando em direção à Canaã celestial. Pai querido, nessa noite, obrigado pela sua palavra, Pai. Agradecemos pelo teu Espírito Santo, agradecemos pelo Filho, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito conosco. Pai querido, aqui estão meus irmãos, Pai, que vieram aqui à frente. Eu não conheço o coração, Pai, não sei a necessidade, ó Pai, mas o seu Espírito conhece. O seu Espírito conhece o deitar, conhece o levantar nessa noite, ó Pai. E nós oramos nessa noite, ó Pai. Suplicamos a Ti, dê força, dê graça, dê vigor, ó Pai, para que eles possam continuar nessa maratona e cruzar a linha de chegada e um dia estarmos com o Senhor por toda a eternidade. É o que nós pedimos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Eu agradeço a oportunidade.